Quando Jesus chega pro jovem rico, ele prova o jovem rico, porque ele amava o seu dinheiro, não porque ele era rico. Exato. Tanto é que ele fala depois, onde está o seu tesouro, é aí que está o seu coração. Eu queria te pedir uma reflexão nisso. Olha só, meu pai não bebia, não fumava e morreu cedo. Não roubava e morreu pobre. Tirava o que tinha para dar para os outros e teve poucas pessoas para carregar seu caixão. Depois que ele morreu, nenhum parente perguntou se seu filho precisava ou não de algo. Ou seja, em vida meu pai me ensinou a ser a melhor pessoa que eu conseguir. Em morte, me ensinou a não esperar nada em troca por isso. Verdade, essa frase é minha. É sua mesmo? Eu falei isso durante uma entrevista. Mas assim, cara, quando você fala sobre você ser a melhor pessoa que você conseguir e na verdade você não esperar nada em troca, por isso, qual que é a motivação de você ser uma boa pessoa sem esperar nada em troca, na sua opinião? Eu acho que a recompensa de você ser uma boa pessoa é simplesmente você ser uma boa pessoa. Isso diz respeito com você. É como a Bíblia diz que o que o garçom acha que pode se gabar de estar servindo a mesa? Esse é o trabalho dele. Esse é o trabalho do garçom. Então eu acho que você ser uma boa pessoa independe de você esperar as coisas dos outros. Você ser uma boa pessoa não é uma reação a alguém ser bom com você. Porque isso até uma pessoa má faz. O mal faz isso. Agora o compromisso de você ser a melhor pessoa que você pode não diz respeito à recompensa. Diz respeito à sua obrigação. Isso, exatamente. E você tocou num ponto muito interessante, cara, porque você falou sobre... não é um direito tratar bem, é um dever, é uma responsabilidade. Amor, não é? Em nenhum momento Jesus ou a Bíblia trata amor como se fosse um sentimento. Amor é um mandamento. Eu tenho que amar. Você não tá entendendo? É verdade. Você tem que amar os que te odeiam, inclusive. E amor não é um sentimento, uma coisa escrita, uma palavra, um conceito. É uma ação. O que é amar quem te odeia? Quando o cara que te prejudicou precisar e você puder, ajude. Você tem a capacidade de amar quem te odeia, cara, hoje? Porque você se coloca numas enrascadas, né, bicho? No sentido de que, cara, eu te acompanho e eu vejo tudo que você posta e tudo que você fala, e tudo que você posta, absolutamente tudo, gera treta. Eu ontem postei assim no Twitter, ó, paz. Bicho, eu postei paz. Acabou. Paz gerou briga. Sim. Qualquer coisa que você posta dá briga. Isso no meu caso, imagina no seu. Então, assim, você acha que tem essa capacidade, você faz isso na prática ou isso é o que você almeja? Não, isso é o que eu almejo e o que eu busco fazer. Aliás, eu almejo muitas outras coisas bem mais fácil que isso e fracasso. E não tô dizendo que eu não estou dizendo que eu sou essa pessoa. Eu estou dizendo que esse é o meu norte. Que eu vivo para tentar ser, mas eu fracasso miseravelmente o tempo todo. Aliás, se eu não fracassasse, Jesus não precisava nem ter morrido, né? Eu ia lá e eu resolvia tudo. É verdade. Ele morreu exatamente porque são padrões impossíveis de se alcançar, mas que a gente tem que viver olhando e tentando alcançar. Agora, você falou, acho que uma das coisas que eu mais concordo de tudo, assim, é sobre o como a gente deveria assumir mais a responsabilidade do que crer que temos direito a tudo. Sim. Eu vejo que a gente vive numa sociedade hoje onde na internet, na vida real, os funcionários, chefes, todo mundo acha que tem direito a tudo. E acha que não tem responsabilidade de nada, não é? Assim, você vê um pouco na nossa sociedade um pouco de uma galera meio mimada, que acha que não tem que se responsabilizar por nada e pode fazer tudo. Eu vejo duas frentes. Uhum. A primeira, eu não acho que é na nossa sociedade. Eu acho que esse é um problema geracional. Eu acho que é da nossa geração para trás, isso é muito nítido. Total. E tem um outro problema que é cultural do brasileiro, que esbarra nisso, mas não é bem isso. Mas vamos começar falando disso aí. Mas em alguma das frentes que eu trabalho, chega o estagiário, ou a estagiária, ou estagiário, né? Não quero que ninguém aprenda, mas chega o estagiário. Estagiário. Você fala assim, precisa fazer isso. O cara vai e não faz. Aí você fala, cara, você não fez o que eu te pedi? É que agora eu não tava com cabeça. Na segunda-feira eu faço. Nossa, mano. Aí você fala assim, maluco. não, mas você tem que fazer. É porque eu sou mulher que você está pedindo? Se eu fosse homem, você estaria fazendo isso? Então, assim, é um problema geracional das pessoas que acham
que todo mundo deve tudo pra elas e elas não devem nada a ninguém. As coisas estão confusas. Tem uma geração pra trás que todo mundo só tem direito e não tem dever. Que todo mundo só é oprimido e nunca é opressor. Então, depois que ficar ofendido deu poder às pessoas, todo mundo passou a se ofender com muita facilidade. Então você pega lá o estagiário, basta ele fingir que tá ofendido, que você só pediu para ele fazer o trabalho dele. Basta ele fingir que uma ordem é ofensiva, que na hora ele entendeu que todo mundo fica na retranca e tem que fazer o que o mimadinho quer. Então tem um problema geracional. Mas tem outro problema que é cultural do brasileiro, cara. Que o brasileiro, ele é aquele cara que tá sempre se escondendo atrás da humildade. E eu odeio isso. Tipo a falsa humildade. Não, o brasileiro usa a humildade para te extorquir. Você vai fazer o que eu quero ou você não é humilde? Acho que muito disso aí tem um pouco de origem na própria religião, que é diferente completamente do que é bíblico, da espiritualidade, onde eu vejo muito a lógica de que se você é rico, você não vai para o céu, né? Muito do que é dito. Isso contradiz o que está escrito biblicamente, tá? Pelo menos na minha concepção, na minha interpretação e tudo que eu busquei estudar. E aí eu vejo, inclusive, versículos sendo tirados de contexto, né? Sobre, como por exemplo, o dinheiro é a raiz de todo mal, né? E eles tiram o amor ao dinheiro, isso, é a raiz de todo mal. Exatamente. Né? Então, não é o dinheiro, é o amor. O amor é o dinheiro. Quando Jesus chega pro jovem rico, ele prova o jovem rico, porque ele amava o seu dinheiro, não porque ele era rico. Exato. Tanto é que ele fala depois, onde está o seu tesouro, é aí que está o seu coração. O tesouro dele estava no coração. Então não foi que ele queria que o rico ficasse pobre. É o amor, é exatamente isso. Exatamente. E até porque quando você ama o dinheiro, ele nunca será o suficiente, porque você nunca vai ter o suficiente, né? Você tem grana, né? E se você amar a grana, o que você tem é muito para muitas pessoas, mas é pouco se você for olhar pro lado, às vezes, pro Abílio Diniz. Então nunca vai ser o suficiente, né? Então só tem um amor que vai te preencher. Todos os outros, eles nunca vão te preencher e você vai ficar numa busca e nunca vai encontrar nada, não é? E aí, muitas vezes, na própria religião, é mostrado de alguma forma que ganhar dinheiro não é uma boa coisa e que ser humilde é ser pobre e que ser pobre é ser nobre, né? Então a humildade, ela te traz a nobreza. Então ou você é rico ou você é humilde. As pessoas dizem isso. Pô, você é rico ou você é humilde? Isso. Né? E não rico ou pobre ou até o contrário. E ao mesmo tempo não você tá já chamando que todo rico é escroto. Exato. Você é escroto ou é humilde? Você é escroto ou é pobre? É isso, né? Você é escroto ou é humilde? Você é rico ou é humilde? Exatamente. O pessoal usa humilde pra adjetivar pobre como se fosse a mesma coisa. Ah, ele mora ali numa casinha, ali no barraco, ele é humilde. Não, ele não é humilde, ele é pobre. Porque existem milhares de pobres arrogantes e existem milhares de ricos humildes. Exato. E existem ricos arrogantes e pobres humildes. A humildade é indiferente da classe social. Mas posso só completar que você falou do amor ao dinheiro também? Desculpa se eu estiver falando muito, hein? Pode me cortar aí. Que isso, cara? Eu tô com o pau, hein? Que você falou do amor ao dinheiro. Na verdade, também não é só que quando a pessoa ama o dinheiro, sempre, nunca vai bastar. É que quando você ama, você faz de tudo para conseguir o que você ama. E quem ama o dinheiro, acima de outras coisas, não perde o escrúpulo. O cara faz qualquer coisa para conseguir o que ele ama. Mas vocês já se pegaram em algum momento eu e ele, amando o dinheiro? Tipo assim, cara, eu tô num momento que comecei a ganhar muita grana e de repente você fala assim, velho, sei lá, você começa a tomar algumas atitudes que fazendo, você depois volta, assim, fala, pensando em fazer negócios fazendo ruins, merda. Porque... Não só negócio ruim, mas você fala assim, cara, eu tô com foco só na grana. Já despiroquei aqui. Eu nunca tive meu foco no dinheiro, cara. Por isso que eu fiz muitas loucuras na minha vida e muitas deram certo. Comecei a fazer comédia, porque era o que eu gostava de fazer. Depois me acharam fazendo stand-up. Fui parar no CQC. Com 1 ano, 2 anos de CQC, a Record veio me chamar para ir para a Rede Record trabalhar. E o que eles iam me oferecer para eu sair de repórter do CQC e trabalhar na Rede Record era muito mais do que eu ganho hoje no SBT. E eu não quis. Porque eu tava mais de olho no que eu acreditava ser uma coisa que eu gostaria de fazer do que no dinheiro que ia entrar. E se fosse o dobro desse valor, por exemplo? Não, depende muito... Quanto precisariam te oferecer pra você fechar? Teria um preço? Pra Record? Em dinheiro? Record? Isso. Não, esse eu não olharia... tem preço. De dinheiro, não. Eu olharia... A não ser assim.
porque obviamente eu tô na lona, na sarjeta, precisando, mas se eu tô num caminho onde eu tô construindo uma minha carreira, como foi, eu vou analisar os terrenos. Uhum. Você não acha que a liberdade é um pouco utópica? Você acha que existe de fato Não. a liberdade? Não, liberdade 100% não existe, mas você pode sempre ter mais liberdade num lugar do que no outro. Por exemplo, um dos motivos que eu não fui pra Record, que eu falei, depois eu fizer minhas piadas aqui, vai meus pastores falar que eu não posso. É verdade. Aí eu tô ganhando R$500 mil aqui, sem poder, e perco meus culhão, perco minha personalidade, e em um ano eu tô valendo muito menos do que em outro lugar, que eu posso me desenvolver mais. E como que você gerencia, administra esse negócio? Assim, você mesmo vai lá, toca folha de pagamentos, etc. Ou você tem alguém que... Então, tem um gerente, que hoje é o Guilherme, Ok. que é o gerente da casa, que cuida da operação cozinha, contador, folha de pagamento, e eu tenho o Adriano, que é o produtor artístico, que é o que se relaciona com os comediantes, que forma agenda, e eu supervisiono essas duas partes, eu tô sempre de olho. Como é que foi hoje aí? Vamos fazer uma meta que hoje o consumo tem que bater X e tal, e se a gente fizer aquilo? Bom, Entendi. agora nós estamos no iFood, recentemente que a gente entrou, então eu fico ajudando a planejar, eu cuido de tudo. E aí, Adriano, e se a gente fizer essa programação, por exemplo, tem uma programação lá que eu chamei de A Fabulosa Noite da Gordofobia. Eu chamei uns 4 comediantes gordaço e pus lá. E aí lotou. E falei, quem tiver acima de 130 quilos vai ganhar milkshake. Cara, e você tem esse negócio, que outra fonte de renda você tem? Qual outro negócio? Shows onde você é contratado pra ir, por exemplo. Show, que eu fecho teatros do Brasil inteiro, eu vou e me apresento meu show solo. Fora isso, que outro business você tem? Eu tenho imóveis, Você tem imóveis? tenho alguns imóveis. Com foco em aluguel? Aluguel. Aluguel? Aluguel. São mais residenciais, comerciais? Residenciais. Não é uma coisa que você faz sempre? Você gosta de investimento imobiliário, assim? Eu gosto de investimento imobiliário porque é um investimento que eu consigo entender mais ou menos. Isso é importante. É tangível, né? Que é Como tangível assim? pra mim. Isso é importante. Eu consigo entender mais ou menos, porque às vezes vai investir aqui, vai investir ali, aí é um monte de número, um monte de gráfico, e isso pra mim, assim, eu tenho que confiar no que o cara tá falando. O imóvel eu consigo entender a lógica. Você Eu pensa, ele tá aqui, ele tá tem aqui, aluguel. dentro da minha limitação, entendeu? É tipo assim, eu vejo o imóvel, então ele é real. Não é um e número mais assim, numa tela. eu sei que o imóvel custa X. Qual é a média de aluguel? Y. Pô, vai me dar 1, 2% de aluguel. Fora o aluguel que eu vou ganhar 1, 2% ao mês, ainda tem o próprio imóvel que está lá se valorizando. Então eu consigo entender essa lógica e eu acabo sempre que eu acho que vai fazer sentido e tenho oportunidade, invisto em imóvel. Sim. É muito interessante a lógica do investimento imobiliário, porque o imóvel, ao longo do tempo, ele faz o reajuste dele pela inflação, minimamente, e ele tem esse aluguel. E as Exato. pessoas acham que as ações são os melhores investimentos de longo prazo, mas durante muitas janelas, nos Estados Unidos, por exemplo, os imóveis valorizaram muito mais que as ações, né? E eu vejo muitas vezes as pessoas que ficam se vangloriando, eu sei investir em ação, olha o que eu faço e tal, e tem lá o velhinho que fica de braço cruzado, Isso. vê lá o jovem arregaçando, vai pra cima, pra baixo, vende, compra e tal, e ele tá aqui de braço cruzado, recebendo o aluguel dele, de repente, pum, passou 30 anos, ele vende imóvel e ganha mais dinheiro que o moleque, assim. Não é? Então, Real. assim, realmente, É porque eu consigo entender. ele é meio a prova de burro. Tipo assim, ele não é uma coisa que vai te incentivar a ficar tomando decisão o tempo todo. Nem, Aí você nem já dá, falou né? Nem dá. Mais uma coisa, como eu sou burro, Não. é exatamente um bom investimento pra não mim. foi isso que eu falei. Não foi isso que eu falei. E aí você tem então, esse fundo de renda, você tem mais o que de negócio? Imóveis, tenho o meu show, tenho o meu bar, tenho alguns produtos também. Esses daí? Esses daqui eu tenho O que aqui. que você... Cara, você tem vinho? Tenho vinho. Cara, e- a arte Não, mas desse qual- rótulo do vinho é muito bonita. Obrigado. Você tem uma Você que fez? vinícola? Você tem uma vinícola? Não, aqui ou é o você- seguinte. Pô, o Danilo é designer, ele que fez o rótulo. Vamos Não. contratar ele pra fazer nossos pau. mapas mentais. Todas Você que as minhas fez? coisas, esse logo eu que fiz. O rótulo foi criação minha, mas Deixa aí eu ver, você quem tá- desenhou, Lucão, pega aí pra mim, Lucão. quem desenhou foi o Elias, mas eu sou diretor de arte. Eu dirigi essa arte. Aham. Eu tenho uma parte investida em essas XP da vida. Tenho uma parte em patrimônio de imóveis. E tenho basicamente isso. Você que olha. Tem uma geralmente, parte em negócios. Você que olha geralmente isso, você que acompanha e tal. Eu acompanho e tal, mas assim,
Não tem jeito, cara. Tem coisa que, como eu não entendo, você tem que confiar no corretor. Uhum. Isso é uma coisa que me incomoda muito. É tipo ir no mecânico, aí ele chega e fala, deu tanto. E você, estando certo ou não, você sente que ele tá te enganando. Tive que trocar todas as correias. É isso aí. Isso me incomoda demais. Por isso que eu, às vezes, quando eu posso, invisto em imóvel. Porque o corretor vai e te fala um negócio. Aí quando você perde, ele fala, não, mas eu falei que não dá pra prever. Aí você fala, então vou apostar no jockey do cavalo. Aí perde e fala, mas não dá, né? Não é garantido, né? Eu ganhava da Globo, assim, de segunda a sexta, no mínimo de uma semana de 5 dias, 3 ou 4 dias eu era o primeiro lugar. Eu sou hoje, se você for na história da SBT, meu programa é o programa que mais ganhou da Globo na história lá. A gente tem isso aí. Aí, nesse ápice, acho que foi o jornal O Globo, se eu não me engano, fez uma matéria falando sobre os principais talk shows do Brasil. O meu nem aparece. Que isso, cara. Fala sério. Nem aparece. Aparece lá o Adnet, que saiu do ar porque perdeu em audiência pra mim. Aparece lá o Porchat, que saiu do ar porque perdeu em audiência pra mim. Aparece lá o Bial, que mudou de horário porque tava perdendo audiência pra mim. E aparece a Tatá, que na época tava só no Multishow. O meu nem existe na matéria. Então, eu sempre tive a ideia de fazer um talk show, tá? Mas onde o foco fosse, de alguma forma, conversar com pessoas financeiramente bem-sucedidas. Então, um talk show no nicho, de alguma forma, de finanças e negócios, e tentar fazer esse negócio ficar legal. Que conselhos você me daria para esse projeto dar certo? Para esse talk show, primeiro, você já tá numa área que você, mesmo que não dominasse, teria sucesso, porque você, como disse, já tem muito interesse. Da audiência. Não, você tem interesse no assunto. Ah, perfeito. Eu não tenho interesse, tá. Ou seja, eu acho que você deve ser sincero no seu interesse quando você estiver entrevistando essas pessoas. Porque não se informe para entrevistar essas pessoas. Porque as suas dúvidas vão ser exatamente as dúvidas das pessoas que estão vendo. Quando que você e como foi a experiência de quando você atingiu seu primeiro R$1 milhão? Quando que você descobriu que você tinha batido seu primeiro R$1 milhão? Como que foi a sensação? Onde você estava? Quantos anos você tinha? O que você sentiu? Eu atingi meu primeiro R$1 milhão, não foi com a TV não, foi com show. Fazendo show, até porque meus anos de CQC pagava mal, não pagava bem não. Quando eu vi que eu tinha R$1 milhão, assim, eu falei, caramba! Porque eu sou um cara que eu não gasto muito. Eu gosto de comer e ficar em casa. Eu não uso droga, não fico indo em balada, minha vida é comum, assim. Mas quando eu fui me dar conta, tinha R$1 milhão lá. Não que eu tenha, foi natural acumular R$1 milhão. E quando acumulou, eu falei, caramba, velho, eu sou milionário. Tirou 3 prints, né? É R$1 milhão. Eu fiquei feliz. Aí quando eu li de reais, eu fiquei triste. Falei, isso é de real. Quantos anos você tinha? Puxa vida. Quantos anos você tinha? Uns 20. Mas assim, eu fiquei feliz, falei, nossa, mano. Mas eu fiquei mais feliz mesmo, não foi quando eu tive R$1 milhão. Eu fiquei mais feliz quando eu pude comprar um apartamento e uma casa pra minha mãe. Porque eu venho de Santo André, periferia de Santo André, e nos anos 80, alguém nessas condições, o grande sonho era casa própria. Eu morava de aluguel, num quarto e sala em Santo André, numa casa que fazia parte de um quintal que era um cortiço, que tinha outras casas, pagava aluguel, sempre teve aquela pressão do aluguel. Então eu cresci achando que eu nunca teria uma casa própria. Eu cresci achando que é assim que se vive. Danilo, muito obrigado por ter participado com a gente. Valeu. Tá Obrigado. Bom? Um grande abraço, até o próximo episódio e tchau!